4 homens são julgados em Uberlândia, acusados de terem ligação com a morte de Jefferson Luiz da Silva Lopes. Esse crime foi em outubro de 2018 e o corpo da vítima foi encontrado parcialmente carbonizado. Agora sim, nós vamos com o nosso repórter Éder Fritz, que acompanha desde cedo a movimentação no fórum aqui de Uberlândia. Como eu havia dito antes, não tem previsão para acabar, né, Éder? Deve se estender aí para as próximas horas. Boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que acompanham aqui o Cidade Alerta. Exatamente, Luciana, como você falou, começou às 8 horas da manhã, nós acompanhamos grande parte aqui do júri e ainda não há uma previsão para que se encerre. Neste momento, são 3 réus acusados que estão presentes aqui no fórum aqui de Uberlândia, participando dessa audiência. Um deles, Luciana, são 5. Um deles responde em liberdade e o outro está preso num presídio de Patrocínio e não conseguiu chegar até aqui. Mais cedo, os familiares do Jefferson Nunes, estiveram aqui presentes. A mãe e o irmão prestaram depoimentos e foram liberados, prestaram suas declarações aqui e foram liberados. Neste momento, estão os 3 réus que estão sendo acusados e os familiares deles aqui. Lembrando que o caso, Luciana, aconteceu exatamente aí em 2018, como você disse. Primeiro, o Jefferson ele foi considerado desaparecido. Em seguida, a polícia recebeu uma informação, uma denúncia anônima de um corpo que estaria numa região de mata aqui de Uberlândia. A mãe do Jefferson acabou reconhecendo através de uma tatuagem de um peixe que ele tinha próximo à região aqui da costela. Mesmo assim, foi feito o exame de DNA e que comprovou que o corpo era dele. Luciana, eu acompanhei a parte, estou até aqui com os advogados de defesa aqui dos réus, o doutor Tiago Ribeiro, o doutor Maicon Douglas, Marcelo Brito, perdão, e o doutor Maicon Douglas. E eu acompanhei aqui as falas pro juiz, ali pro pessoal aqui da audiência, do doutor Tiago, perdão. Doutor, eu vi muito que vocês bateram na tecla de que não há elementos suficientes que levem os réus que estão aqui até a cena do crime, é isso mesmo? Boa noite, Éder. Boa noite a todos. Exatamente. Hoje a tese principal da defesa é a negativa de autoria. Haja vista que a Polícia Judiciária não conseguiu trazer para os autos, na visão da defesa, as pessoas que estão hoje sentadas no pelourinho dos réus. Por esse motivo, a tese principal é a negativa de autoria. A materialidade existe, né? Houve o corpo do Jefferson realmente, todavia o que a defesa bate aqui, que em relação a esse processo, os réus hoje aqui que estão presentes, eles não têm nada no processo que possam vir a trazer uma condenação para eles. E ao final dos trabalhos, o que a defesa espera, que o Conselho de Sentença entenda e acate essa tese da defesa. Luciano, o doutor comentou aqui nos moldes que o crime foi cometido, né? Querendo ou não, foi um crime ali segundo o Ministério Público, de tortura, de morte. Ele foi carbonizado, jogaram pneus ali, isso está nos autos, para poder se desfazer do corpo. E não há nenhuma ligação que eles eram próximos, eram amigos. Por que eles caíram nessa cena do crime? Exatamente, Éder. É um crime horrendo, um crime que com certeza comove não tão somente a sociedade uberlandense, mas toda a sociedade presente. O que trouxe hoje esses réus aqui a sentar no pelourinho dos réus, no banco dos réus, foi o simples fato deles serem amigos. Eles eram amigos, todos eles encontravam num certo campinho aqui da cidade, e pelo fato das principais testemunhas desse processo ser a mãe e o irmão da vítima, ambos trouxeram o nome deles porque eles não tinham nada para apresentar para a Polícia Judiciária. O que apresentava era que eles sempre andavam juntos, todos estavam juntos, então de alguma forma, algum deles aqui hoje que estão sentados no banco dos réus, na visão da mãe e do irmão, eles poderiam saber ou até mesmo estar presente nesse crime. Porém, não tem nenhum elemento que liguem os mesmos a esse fato. Nos autos está que pode ser uma queima de arquivo, né? Até segundo o depoimento da mãe do Jefferson. Era uma organização criminosa? Eles participavam de um grupo de venda de drogas ali da região? Ou nada além das informações do disse-me-disse que chegou até a mãe? Éder, infelizmente é tudo ouvir dizer.
realmente tem, onde ele foi encontrado outros corpos também, e alguns corpos que desde aquela época ainda até hoje não foram encontrados. Por esse motivo, o Ministério Público, né, pelo seu representante, ele fala na tese dele que seria para cobrir um outro crime. Então, por isso que eles vieram e cometeram esse crime com ele. Porém, não tem nenhuma prova. O Jefferson possivelmente sabia demais. O que o Ministério Público sustenta, sim, que ele sabia, que a mãe também sustenta que poderia ser um motivo, mas aos olhos da defesa não tem nenhuma prova que ligue os acusados aqui a ter cometido esse crime. Luciana, claro que a gente está aqui com os advogados de defesa dos réus, tem toda uma outra parte também, e eu queria saber de você aí do estúdio se tem alguma pergunta para poder fazer para eles. Quais são os próximos passos? Qual foi a linha que eles adotaram, né, nessa defesa e quais são os próximos passos a partir de agora? O que eles de fato pretendem fazer para tentar provar a suposta inocência aí dos envolvidos? A Luciana pergunta, doutor, quais são os próximos passos a partir de agora e qual a linha de defesa que vocês adotaram? Certo. Terminando aqui, o que acontece? Certo, os trabalhos eles já estão avançados, né? Como bem disse, os trabalhos se iniciaram aí às 8 horas da manhã. O Ministério Público já foram ouvidas todas as testemunhas na parte da manhã, o Ministério Público já fez sua sustentação. A defesa está para o meio do final da sustentação, haja vista que pelo fato de ter mais de um réu, é 2h30 para cada parte para fazer a sustentação oral. E um dos acusados, que é o Maciel, que nós representamos, inclusive o Ministério Público, na sua sustentação, pediu absolvição por falta de prova. Porém, ele está sustentando que os outros têm algum envolvimento. No entanto, o que nós esperamos agora ao final do trabalho é que o corpo de jurado acate a tese defensiva, falta de prova e falta de autoria. E nesse sentido, todos sejam absolvidos e seja expedido o alvará de soltura, porque a única coisa que prendem eles até o momento é esse processo. O que eles falam que estavam fazendo? Não dá nem para dizer na hora do crime, né? Que a gente não sabe exatamente o momento que aconteceu. Mas naquela época, eles conversavam com Jefferson, teve algum desentendimento ali? Os dois tinham alguma proximidade, assim, que o tornassem amigos? Na verdade, todos se conheciam. E pelo fato, inclusive a defesa bateu, o lapso temporal, ele não foi cadencial. O crime aconteceu em 2018 e os mandatos de prisão vieram apenas em 2021, o que diz 3 anos após o crime. Então, nesse sentido, até o lapso temporal, a defesa entende que a Polícia Judiciária falhou nesse sentido. É isso que eu ia perguntar para o senhor, porque só 2 anos depois que os mandados de prisão preventiva saíram, né? E não de quando aconteceu os fatos. Onde pode ter tido uma falha aí? Inclusive, foi uma das perguntas que nós fizemos aqui hoje para o investigador, na manhã, e também ficamos com essa dúvida. Também foi uma das perguntas que fizemos. Por que demorou tanto? Por que teve esse prazo tão alongado para finalizar as investigações? É onde que a defesa sempre bate, né? Porque não tinha prova para estar indiciando os acusados e, no final das contas, trouxeram esses aqui para a sociedade uberlandense hoje está julgando se eles são culpados ou inocentes por esse crime. São 3 que estão aqui nesse momento, né? Eu queria que o senhor explicasse porque são 5 réus, mas só 3 estão aqui. Por que só 3 estão aqui no fórum hoje? Isso, a denúncia denunciou 5 réus, todavia um está cumprindo a sua pena lá na cidade de Patrocínio, não teve a comunicação com o presídio, por isso ele não chegou no momento das 8 horas da manhã e o juiz entendeu por bem desmembrar em relação a esse réu. O outro réu ele já estava respondendo em liberdade e ele tem o direito de comparecer ou não, inclusive o direito ao silêncio. E o advogado que o representa entendeu por bem ele não está presente hoje no julgamento, que não vai atrapalhar em nada nele. Esse aqui está preso e foi desmembrado, então vai acontecer uma outra audiência para cuidar do caso dele específico? Sim, com certeza o juiz presidente já irá marcar de imediato a próxima sessão de júri, que será apenas ele que vai estar em julgamento. Então hoje a gente pode ter um resultado apenas dos 3 que estão aqui? Sim, os 3 que estão aqui e o 4º que não quis comparecer presencialmente. Luciana, é isso. Nós vamos continuar acompanhando aqui o júri.
os outros colegas aqui dos doutores estão lá dentro prestando suas declarações também. E, segundo ele, se não tiver uma tréplica do juiz, pode ser que se encerre hoje por volta de 9h30, 10 horas da noite. É isso mesmo, doutor? Isso mesmo. Se o promotor não vir agora para a réplica, os trabalhos provavelmente se encerrarão aí daqui 1h, 1h30. Se ele voltar para a réplica, cada parte ainda terá mais 1h30. Não sei se dá para falar o chute. O que o senhor acha que pode acontecer? Hoje, a expectativa de vocês? A expectativa da defesa é absolvição por falta de prova. Como muito bem disse aqui hoje para o corpo de jurado, para condenar tem que ter uma prova robusta, não pode sair condenando de esquerda e direita. Para condenar, e os jurados aqui de Uberlândia vão condenar com base nas provas dos autos. Se não tem prova, tem que absolver. Pode estar até condenando uma pessoa inocente. Com certeza. Luciana, é isso, nós vamos continuar acompanhando aqui o júri e a qualquer momento a gente pode voltar com informações sobre um possível resultado aqui da audiência. Luciana. Muito obrigada, Éder, pelas informações. Agradeço a gentileza dos advogados em conversar conosco. E como eu disse anteriormente, a família do Jefferson também tem portas abertas aqui no Cidade Alerta Minas para se manifestar. É só entrar em contato com a gente no WhatsApp do Cidade, mandar a sua mensagem. Todos têm espaço, todos vão ter ali a oportunidade de apresentar as suas versões. É um inquérito ali, só o resumo do processo tem mais de 1000 folhas, é muita coisa, muitos laudos, muito trabalho técnico, muita investigação durante todo esse trabalho desenvolvido tanto pela Polícia Civil quanto pela perícia, né, técnica da Polícia Civil. Então nós temos aí muita coisa que precisa ser avaliada, o que torna esse júri popular ainda mais delicado.